Você vai aprender física, eu garanto. Com frequência se lida com quantidades físicas que têm tanto propriedades numéricas quanto direcionais. Quantidades dessa natureza são chamadas vetoriais. Um barco que cruza as correntezas de um rio com velocidade de 4 metros por segundo em relação à água, chega a outra margem a 60 metros do ponto diretamente perpendicular ao rio no sentido da correnteza. Considerando-se que o rio tem uma largura de 100 metros, conclui-se que a velocidade da correnteza do rio em metros por segundo é igual a... Fera, eu não sei se você já nadou em rio, mas por conta da correnteza, se você tentar nadar de frente de uma margem para outra, a correnteza vai levando você e você vai para frente, para o lado, 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 e o resultado, a resultante, é uma trajetória inclinada em relação à margem. Isso acontece porque a gente tem aqui uma velocidade do barco em relação à água, vou escrever aqui como V do barco em relação à água, e eu tenho uma velocidade, que é a velocidade da água em relação à margem. Essa velocidade da água em relação à margem é a que a gente chama de velocidade da correnteza. 1,3, 1,2, 2,3, né? Lembrando que aqui então seria a resultante, que seria a velocidade do barco em relação às margens. Por conta da correnteza, a questão diz que o barco é deslocado 60 metros lateralmente. Ora, aqui a palavra-chave. Enquanto o barco atravessa de uma margem a outra, a correnteza desloca ele para o lado. Se é enquanto, é durante o mesmo intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo que o barco leva para atravessar de uma margem para outra com velocidade em relação à água é o tempo, é o mesmo intervalo de tempo que a correnteza leva arrastando ele em relação à margem. Enquanto ele vai de uma margem a outra, a água desloca ele para o lado. Pronto. Esse é o segredo para resolver questões desse tipo. Lembrando que a gente pode fazer intervalo de tempo como sendo deslocamento dividido pela velocidade, acabamos de montar a solução do problema. É só usar deslocamentos e velocidades paralelas. No deslocamento de 100 metros, eu uso a velocidade paralela a esses 100 metros. No deslocamento de 60, a velocidade que é paralela. Substituindo e fazendo os cálculos, vê como é simples. O deslocamento paralelo à velocidade do barco é 100. Então eu escrevo aqui 100. Sobre a velocidade do barco em relação à água, que é 4. O deslocamento que o corpo sofre ao longo da margem provocado pela correnteza é 60. Isso por conta da velocidade da correnteza, que é o que eu quero saber. Agora, fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 100 vezes a velocidade que eu procuro é igual a 4 vezes 60, que é 240. A velocidade que eu procuro é 240 dividido por 100. A velocidade que eu procuro e acabei de encontrar é 2,4 metros por segundo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. A aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um barco tenta atravessar um rio navegando perpendicularmente em relação às suas margens na direção AB, saindo da posição A, como mostra a figura. Como temos correnteza no rio, ele atinge a outra margem na posição C, distante de A 50 metros, após navegar durante 25 segundos. Sabe-se que a largura do rio é de 30 metros. Com base nos dados, responda
Qual a distância de B a C? Fera, a questão diz quanto é a distância de A para B. Na verdade, de A para C inicialmente, que é essa diagonal aí. E diz que gasta 25 segundos para ir desde A até C. Diz que a largura do rio, que é AB, é só olhar na figura, é 30 metros. E pergunta quem é BC. E aí muita gente, como vê uma travessia de barco, começa a pensar na composição do movimento, nas equações que vai montar, na soma vetorial e para de prestar atenção no óbvio. Se você olhar, você tem duas medidas de comprimento e que é a terceira. E essas duas medidas, olha na figura, são perpendiculares. Então esse valor aqui é a hipotenusa do triângulo e essas duas medidas são catetos. Então basta que você use teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa, que aqui é a distância de A para C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. AB, que é a largura do rio, é um dos catetos, e BC, que é o quanto o barco se desloca lateralmente, também é cateto e é o que a gente está procurando. Acabou. 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, mais, como eu não sei essa medida, eu vou chamá-la de x. X ao quadrado. 2.500 é igual a 900 mais x ao quadrado. 900 está somando, vai passar subtraindo. 2.500 menos 900 dá 1.600. Se 1.600 é igual a x ao quadrado, x é igual a raiz quadrada de 1.600, x é igual a 40 metros. Acabou. Simples assim. Era só usar o teorema de Pitágoras e encontrar a medida que estava faltando. Tranquilo?